frequência você cuida da saúde da sua energia? Você já parou para pensar que da mesma forma que você toma banho todo dia, para manter saúde do teu corpo físico, a tua energia também requer cuidados? Já parou para pensar que é justamente a tua energia que cria a tua realidade através de um fenômeno que se chama ressonância? Vou fazer uma pergunta para você. Como fica o seu corpo se você não tomar banho durante um mês? Vai ficar meio fedido, né, gente? Vai ficar talvez meio fungado em algumas partes, sujo. E como é que você acha que fica a sua energia? E como isso impacta diretamente na tua vida, na tua prosperidade? Já parou para pensar sobre isso? Faz sentido para você aprender, entender um pouco melhor sobre uma metodologia que pode te ajudar justamente nesse sentido? Começa agora o Frequência Vital, o programa que está aqui com você toda quinta-feira, às 2h30 da tarde, para elevar a sua frequência, expandir a consciência para que você crie mais prosperidade na sua vida. Muito bem-vindo, eu sou Carol Surianon, sou terapeuta, sou mentora, comunicóloga, escritora e, acima de tudo, eu sou especialista em saúde energética. Isso mesmo, saúde da energia. Mas que energia? A sua energia, a minha energia, a energia de todos nós, dos humanos, porque é justamente a frequência vibracional de cada indivíduo que cria a realidade que ele vive. Sim, gente, é a tua frequência, a tua energia que cria e molda tudo o que acontece na sua vida. Todas as pessoas que se aproximam de você, todas as oportunidades que aparecem para você, tudo ao teu redor é simplesmente resultado da sintonização da tua frequência com os acontecimentos que chegam até você. Então, se você está vivendo algo que você não está gostando muito, independente de que área seja essa, o que você precisa fazer é mudar a tua frequência. E é justamente por isso que eu estou dedicando a minha vida a me aprofundar cada vez mais na saúde da energia do ser humano. Porque há tanta gente, há tanta escassez no mundo atualmente que faz sentido a gente entender como mudar isso. E essa forma de mudar começa através da consciência. Então, por isso, esse também foi dos motivos que eu quis vir para a rádio, para expandir esse conhecimento, levar esse conhecimento para mais pessoas, para que a gente possa juntos criar uma sociedade e um planeta mais próspero. A abundância, a prosperidade está na natureza e é normal. E ela pode estar da mesma forma para nós. O que distancia o ser humano dessa abundância e dessa natureza é isso aqui. É não cuidar da própria energia, é não entender o completo ser que se é. Então, desde os primeiros episódios, né? Eu vim trazendo aqui durante o programa informações de realmente como a realidade acontece nesse planeta, como que a vida se manifesta. Porque é muito importante, gente, a gente entender como a vida se manifesta, aprender a jogar esse jogo, porque se eu sei como, eu consigo jogar direito. E isso não é uma forma de manipulação, é uma forma de empoderamento, de recobrir esse poder que te pertence. Porque, na verdade, você está criando a tua vida, a tua realidade a todo momento. Só que a maioria das pessoas de forma inconsciente. Por que não criar agora perante o que você deseja para si mesmo? Vamos juntos, certo? Nos programas anteriores eu vim falando sobre isso e vim também introduzindo um pouco sobre a minha metodologia, o método que eu criei, o Saúde Energética. Esse método, ele é uma combinação, uma compilação, na verdade, gente, de muito estudo, de muitos cursos, de muita devoção, de muita observação durante os processos de atendimento com outras pessoas e também de expansão do meu canal mediúnico, né, deixando ser esse canal durante o tratamento. Durante esses últimos 10 anos, eu venho atendendo, né, e ajudando pessoas a se reequilibrarem, a propagarem mesmo, né, criarem vidas que tenham mais afinidade com um propósito, com quem elas são de verdade, com isso trazendo mais prosperidade. Atendendo, fazendo esse processo, tudo como tudo na vida é um processo, eu
comecei a atender as pessoas e a identificar pacotes de energia, questões que estavam ali vinculadas e que eram muito similares a outras pessoas, inclusive. Isso foi me chamando a atenção. Então, assim, eu comecei a visualizar isso através do meu canal mediúnico, né? Enquanto eu estava fazendo aplicações de processos terapêuticos, propriamente ditos, focados na reprogramação emocional, focados na reprogramação mental, e aí aquelas energias, aqueles pacotes de energia saltavam aos meus olhos. E então eu falei, puxa, o que eu faço com isso? Né? Mas eu quero trazer aqui para vocês, explicar como realmente surgiu o Saúde Energética e qual é a base dele, como ele funciona. E eu não consigo fazer isso sem contar um pouco da minha história. Então, para que vocês me conheçam, eu sou médium desde pequena e por ser médium eu tenho uma afinidade, né, um gosto por coisas do mundo esotérico, de desenvolvimento humano, do mundo místico. Isso tudo sempre me chamou muito a atenção, eu sempre tive muito interesse. E eu sempre estudei isso. Mas quando foi na época de eu escolher uma profissão para mim, eu, ainda muito jovem e desempoderada, escolhi uma profissão que não tinha a ver com o que eu vim fazer, com o meu propósito de vida, porque eu estava muito apegada. Apegada ao quê? Ao medo de não ter dinheiro, ao medo de não corresponder às expectativas, muitas coisas que com certeza acontecem na vida de vocês também, eu tenho certeza. Isso tudo me fez escolher uma profissão na qual eu não me vi. Eu trabalhei durante 15 anos sendo dentista e posso dizer que eu tive, sim, bastante sucesso na área, mas ao mesmo tempo que aquilo me dava um retorno financeiro, aquilo não me dava satisfação e eu me sentia extremamente vazia. Mas eu também não tinha coragem de mudar. E aí, o que eu comecei a fazer? Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar como terapeuta nas horas vagas, né? Como hobby. E aí vem um alerta aqui, tá? Se alguém aqui tem hobby, já acende uma lanterna aí, uma buzina na orelha de vocês, porque hobby só tem quem não está exercendo o propósito. Porque, gente, quando a gente trabalha com o que a gente ama, aquilo já é o hobby. Eu não preciso de um outro hobby. Se eu tenho um hobby paralelo, profissionalmente ao que eu faço, é porque muito provavelmente eu não estou seguindo o meu coração, a minha chama, o meu caminho, tá? Então, se isso está acontecendo com vocês, acende aí e presta atenção aqui, tá? Durante todo esse tempo, eu tentei vender a minha clínica, eu tinha uma clínica aqui no Itaim Bibi, e tentei vender minha clínica várias vezes. Muitas vezes eu tinha compradores, chegava na hora H, eu desistia na venda. Por quê? Por causa do medo. Eu não conseguia pensar na hipótese de eu me jogar numa nova carreira e aí eu não fazer dinheiro e eu depender do meu marido e eu não ter possibilidade de fazer as coisas por mim mesma. E isso foi cada vez ficando mais pesado para mim, porque do mesmo jeito que a minha essência, a minha alma queria se libertar de qualquer maneira, eu continuava ali me enjaulando. Gente, presta atenção que eu falei, eu estava me enjaulando. Assim como eu tenho certeza que muitos de vocês estão se enjaulando nesse momento, tá? E foi só quando eu estava grávida do meu filho lá pelo perto dos 6 meses, tá? Olha só, que eu entendi que ou eu ia cuidar da clínica ou eu ia conseguir ser mãe, que eu não ia conseguir conciliar as duas coisas muito bem, porque eu já morava no interior, não morava mais em São Paulo, e aí eu ia ficar ou longe do meu filho ou eu ia ficar longe da clínica, e eu resolvi que eu tinha que vender. Eu vendi, mas eu vendi apegada. Resumindo, quando meu filho nasceu, depois de alguns meses, eu comecei a me perceber muito triste, muito perdida. Eu senti, assim, um vazio imenso, porque quem tem filho aqui que está me ouvindo sabe que quando o filho nasce uma mãe. E a gente não sabe, a gente não nasce sabendo como ser mãe. Então é um processo de você aprender, né? Quem é essa mãe? Quem é essa nova mulher que nasceu junto com o filho? Quem é essa nova esposa? É uma reconfiguração de tudo. E junto com tudo isso, gente, eu ainda tinha a novidade de que quem era eu profissionalmente? E aí eu comecei a ficar num vazio existencial muito forte. Eu lembro uma vez que eu tinha colocado meu filho para dormir, no meio disso tudo ainda entrou a pandemia, tá? E aí meu marido começou a trabalhar em casa todos os dias, fazia videoconferência o dia inteiro, e eu
não podia deixar nem meu filho gritar, nem chorar, nem rir muito alto, porque senão atrapalhava no trabalho dele, né? Aquilo foi me angustiando profundamente. Aí eu lembro que um dia ele dormiu, né, na soneca da tarde, e eu saí no jardim, olhei a árvore, e eu comecei a chorar loucamente. Eu me ajoelhei naquela árvore, tipo, como se eu estivesse pedindo socorro. E naquele momento eu entendi que eu estava no fundo do poço, que eu estava com depressão, que eu não estava bem. Eu pensei naquele minuto que eu não queria mais viver. E aquilo foi tão chocante para mim, porque eu venho de uma trajetória tão espiritualizada, e eu sei das consequências disso. A vida é uma dádiva e a gente tem que viver a vida com alegria, que aquilo realmente me chocou e eu, quis apagar aquele pensamento rápido para ver se, né, o Deus, o superior, não tinha nem ouvido, né, brincadeirinha. Mas aquilo me trouxe realmente uma reconfiguração. Eu me vi no fundo do poço. E aí eu entendi, né, que quando a gente chega no fundo do poço, a maioria das pessoas falam assim pra gente, que só tem uma direção, que é pra cima. E eu falo pra você que essa direção não é pra cima. Essa direção é pra dentro. É você se reencontrar, é você entender o que faz sentido pra você, o que te faz feliz, é retomar as rédeas da sua vida. Eu tava muito triste. Por quê? Porque eu não tava me permitindo ser eu mesma, quem eu vim ser. Então, ali, eu tomei um choque, mas ao mesmo tempo foi um despertar. Eu falei, Carol, você tá no buraco aqui, você tem um filho que é praticamente recém-nascido, ele precisa de você, não tinha a menor intenção de ser uma mãe ausente, mesmo que emocionalmente ausente. Então eu falei, preciso me tratar. Então eu peguei todas as informações, tudo que eu já conhecia até então, que eu já tinha estudado muito, e eu também já trabalhava como terapeuta, lembra? Só que como hobby, não cobrava, não era a minha profissão. E comecei a aplicar em mim. Enquanto eu estava aplicando em mim, eu comecei a ver esses pacotes de energia, né? Eu chamo de pacotes de energia porque é uma gama infinita. E aí, eu comecei a ver que essas energias eram bloqueadores, né? Bloqueadoras da minha prosperidade. Na prosperidade em todos os sentidos da vida, não só financeiro, tá? Mas de realização, de conexão com a espiritualidade, nos relacionamentos, na saúde, etc. E aí, através das técnicas que eu sabia, que eu já conhecia dentro do universo espiritual, né, espiritualista, que eu já trabalhava, porque eu já percorri também vários centros, fiz vários desenvolvimentos, estudei muita coisa, eu comecei a tirar essas energias ao mesmo tempo que eu aplicava técnicas que eu sabia de reprogramação mental e emocional. E eu comecei a ficar muito bem. Em 15 dias eu era outra pessoa, sem brincadeira. Parecia que aquela ali que tinha ajoelhado na árvore, ela, meu Deus, como assim? Não era eu. Era outra pessoa. E aí, quando eu penso nessa árvore hoje em dia, quando eu penso em tudo que eu passei, em todas essas condições, eu agradeço, porque foi muito importante para mim. Eu, infelizmente, precisei chegar no fundo do poço. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é que talvez você não esteja no fundo do poço, talvez você esteja no fundo do poço, talvez você esteja longe dele, mas o importante é que você não precisa chegar. Quando a gente cuida da saúde da nossa energia, tem uma repercussão no todo e a gente não chega nesse lugar. Ou quando a gente está nesse lugar, a gente sai com muito mais rapidez. Porque funciona da seguinte maneira. Eu vou trabalhando mental, eu vou trabalhando emocional, e aí eu comecei a aplicar isso nos pacientes que eu atendia como hobby. Naquele momento, quando eu comecei a ficar mais empoderada, né, ficar melhor, me sentir melhor, eu comecei a entender que aquela era a minha nova profissão. Na verdade, aquela era a minha profissão já há muito tempo. Eu que estava vendada, cega e não conseguia ver. E aí eu comecei a aplicar isso nas pessoas, comecei a me rotular, né, me intitular como terapeuta. Pessoas novas começaram a chegar no momento que eu decidi. No momento que eu decidi o quê? Cuidar de mim, melhorar, me tratar. E aí aquilo começou a andar. Então a vida acontece de maneiras misteriosas, mas quando a gente está no caminho da gente, cumprindo, né, que é aquele caminho que eu tenho que percorrer, a vida começa a acontecer de uma maneira muito mágica. As coisas começam a vir, a chegar e a cair no colo da gente, sem dificuldade. Então, se a vida para você está muito truncada, está muito difícil, é porque muito provavelmente você não está no caminho certo. Tem alguma coisa no meio do seu caminho que às vezes precisa ser removida. E alguma coisa que talvez dentro de você precisa ser lapidada ou reconectada consigo mesmo. Então, eu comecei a aplicar isso nas pessoas e as pessoas eu comecei a ver uma velocidade assim de melhoria nelas muito grande.
Nesse momento, eu comecei a entender que esse trabalho paralelo ao trabalho de reprogramação mental e emocional, ele era fundamental. E aí eu falei, óbvio, porque eu já estudava neurociência, eu já estudava física quântica, eu já estudava lei da atração. Eu falei, como assim eu não tinha entendido? Pois é, gente. Eu garanto que da mesma maneira que eu não tinha entendido algo tão óbvio, entendido, tá? Não aqui. Você também tem coisas óbvias da tua vida que estão na tua cara e você não está entendendo porque você também está vendado. Então precisa tirar essa venda. E a hora que você enxerga, meu amor, a vida se transforma. Como se transformou para mim. Eu não sou exceção, eu sou como vocês. E estou aqui para que vocês possam enxergar isso, inclusive para guiar as pessoas que queiram passar por isso, tá? Inclusive, eu quero deixar aqui um canal aberto, tá? Além do canal do YouTube, além do canal aqui da Rádio da Vibe Mundial, eu quero deixar o meu contato de WhatsApp, que é o 19 99925 5036. 19 99925 5036. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, se você precisar de ajuda, qualquer coisa, se quiser entrar em contato comigo, o canal do WhatsApp ele é o mais rápido, tá? Mas obviamente eu também gosto muito de bilhetinhos não, né? De mensagens no Instagram. Me curtam, me sigam, por favor, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mandem sugestões de assuntos que vocês querem ouvir também, que eu possa contribuir para com vocês. Tudo isso é um incentivo e ao mesmo tempo uma troca, porque tudo na vida é troca, né? E não é na mesma moeda, mas o carinho e essas mensagens para vocês, que vêm de vocês, são muito importantes para mim, então gratidão. Então, voltando, eu comecei então a entender que eu tinha que trabalhar com as duas coisas, porque na verdade essa era eu, não dava para excluir alguma coisa, né? Se eu excluísse, ia deixar de ser eu inteira, e aí já não fazia sentido com o que eu já estava pregando. Então, comecei a organizar essa metodologia que trabalha nessas duas vertentes, mas que também tem pilares importantes, né? Quais são os pilares dentro da metodologia do método saúde energética? Um pilar importantíssimo, que é a espiritualidade. Nós somos seres espirituais, nós somos seres energéticos. Se a gente não toma consciência dessa verdade, a gente não está inteiro. E quando a gente não está inteiro, desculpe, mas não tem como ser próspero. A prosperidade é o todo, está no todo. Então você também tem que ser o todo, tem que entender esta parte que lhe cabe também. Espiritualidade sem cunho religioso, tá, gente? Segundo pilar, física quântica. Terceiro, neurociência. Então, eu faço a combinação, né, da ciência com a espiritualidade para trazer para a pessoa, durante tantos processos terapêuticos quanto os processos de mentoria individual ou em grupo que eu conduzo, eu trago muita informação para que a pessoa possa virar a chave consciencial. Porque não adianta, gente, eu tirar uma energia que está dissonante, causando desequilíbrio, se você não muda a tua frequência, não muda o teu sentir, o teu pensar. Aquela outra energia similar ou outras irão chegar para você novamente. Então, é um processo combinado que precisa acontecer. Durante esse tempo, então, eu fui construindo. E aí eu cheguei à conclusão de que o método, ele tem o que eu chamo de Ascension, que é o trabalho voltado para a remoção dessas energias, mas ele também tem um passo inicial. Qual é o passo inicial? A reconexão. Então, a hora que a pessoa chega para mim, a primeira coisa que eu tenho que fazer e ver é: essa pessoa está conectada com ela mesma? Com a verdade dela? Com o propósito dela? Ela se conhece? Ela está empoderada na força que ela é? Ela está segura de si? Ela sabe como fazer, o que fazer? Se a pessoa está perdida nisso, esse é o primeiro trabalho, reconectar essa pessoa. Quando eu reconecto essa pessoa com a verdade interior, eu conecto essa pessoa ao todo. E o todo você pode chamar de Deus, cosmo, universo. E aí essa pessoa se torna um canal para si mesma e para todos. Olha que lindo e que poderoso que é. Por isso, o canal, ele é tão importante. Porque o meu canal é diferente do seu, que é diferente do Luizinho, do Zezinho, do Unguinho. Cada um traz uma coisa, uma vertente que é importante. Então, o teu canal, a tua peça do quebra-cabeça é fundamental. E cada um de nós precisa desobstruir este canal
para que a gente tenha individualmente prosperidade na vida, alegria e realização, mas que também possamos colaborar para a prosperidade do todo e de todos, ok? Então esse é o passo 1. Passo 2 do método saúde energética, remoção de traumas e de crenças, não é mesmo? Quando a gente faz a reconexão do ser, a pessoa que estava vibrando aqui embaixo, ela automaticamente já vai lá para cima. A frequência base dessa pessoa já muda drasticamente. E ela, obviamente, começa a colher coisas diferentes na vida. Ela fala, nossa, que coisa mágica. Realmente, estar empoderada, apropriado da própria divindade é mágico mesmo. Mas não é para poucos, é para todos. Todos, gente. Tá? Só que o que eu comecei a perceber? Que muitas vezes a pessoa subia, e aí assim, o canal evolutivo, ele tem que continuar, tá? Ele não para. E a pessoa, ela dava uma emperrada, ela não ia mais. Por quê? Como se tivessem correntes segurando. E essas correntes são o quê? São nossas crenças limitantes, os nossos traumas, energias externas que estão ao nosso redor atrapalhando, energias que por vezes a gente acaba se desconectando no meio do caminho, tem que reconectar. Então, esse pacote também precisa ser ajustado, para que depois a gente entre no final. O passo final do saúde energética é começar a construir, então, uma vida alinhada ao propósito, começar a trabalhar efetivamente na cocriação da realidade dessa pessoa, começar a dar ferramentas para essa pessoa, para que ela entenda como criar, o que ela precisa fazer para criar a vida que ela deseja. Porque sim, somos criadores da nossa história, da nossa realidade, o tempo todo. E podemos fazer isso de uma maneira muito melhor se a gente sabe como. Então, esse método todo, ele foi envelopado e é um método que eu aplico, tanto no individual quanto no grupo. Inclusive, gente, eu vou abrir uma nova turma de mentoria em grupo. É uma excelente oportunidade para aqueles que querem se desenvolver, traz muita transformação, sim, e pessoas que querem investir um pouco menos. Então, se você tiver interesse, manda o seu nome, sua data de nascimento, falando eu tenho interesse em entrar na lista de espera da mentoria. E aí eu vou deixar você lá na lista de espera, é a hora que eu abrir, vou chamar todo mundo da lista de espera para iniciar uma nova turma, tá? Então, se tiver interesse, manda ou pelo WhatsApp ou pelo DM do Instagram, tá bom? Como que vocês me encontram, né, gente? Eu tô aqui falando. Como que vocês me encontram? Todas as minhas redes sociais estão com o meu nome, Carol Suryanon. O Carol é normal com C, e eu vou soletrar o Suryanon porque eu sei que é diferente, né, o nome de uma mentora minha. Então, pega papel e caneta, ou então manda aí no WhatsApp do amigo mesmo, tá? Vamos lá, soletrando, S-H-U, fazendo chu, R-Y-A-N, de navio, Suryan, ok? E depois o O-M do mantra OM, porque sim, precisamos mantrar muito para criar a vida que a gente deseja, coisas muito positivas. Então, perante isso, eu comecei a trabalhar com essa metodologia e isso me deu uma condição de expandir não só para pessoas, mas para empresas, para ambientes, porque, pasmem, se você ainda não parou para pensar, tua casa é um ser vivo, tua empresa é um ser vivo, ela também precisa ser cuidada da energia, também tem questões aí emocionais grudadas nas paredes, grudada, alimentada no solo, e ela alimenta, tá? A energia da tua casa, da tua empresa, alimenta você e você retroalimenta essa empresa, ou seja, nós somos, tudo é um conjunto, então precisa ser organizado, limpo. Lembre, se você não cuida do teu corpo, não toma banho, ele fica fedido, ele apodrece. Se você não cuida da sua energia, ela fica fedida, ela apodrece. Quando ela apodrece, desencadeia toda uma reação onde você desequilibra o seu mental, o seu emocional e depois a sua fisicalidade. E é justamente por isso que eu vou abordar este tema no programa de quinta-feira que vem. Vou falar sobre a energia da nossa casa, do nosso lar, o que fazer para melhorar, o que você precisa ter atenção. Você sabe como cuidar da sua casa? Você sabe como elevar a energia? Conhece técnicas ou então instrumentos que você possa usar para fazer curas energéticas dos ambientes? Quer saber um pouquinho mais? Então, vem comigo, quinta-feira que vem, 2h30 da tarde, no Frequência Vital. Gratidão, enorme prazer estar com você.